Oi, Doris. Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite a Doris. Vamos aguardar um pouquinho das 7 horas para a gente poder começar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a atenção de todos. Nós passamos por uma fase excepcional e eu penso que essas oportunidades que têm sido disponibilizadas pela ESA são muito importantes. Meu nome é Jorge Rosa Filho, eu sou advogado e sou diretor do Núcleo de Família e Sucessões da ESA de Santa Catarina. A aula que nós teremos hoje com a professora Doris é uma sequência de uma série especial que tem sido desenvolvida pela ESA de Santa Catarina, pela OAB de Santa Catarina, por conta desse período de excepcionalidade que nós passamos. E por conta disso, eu queria, antes de mais nada, agradecer e parabenizar a iniciativa do nosso presidente, Dr. Rafael Orme, e do nosso diretor-geral da ESA, Dr. Marcos Vinícius Malter Borges. E, em nome deles, parabenizar toda a equipe da ESA e a diretoria da OAB que tem procurado atender essa demanda específica do advogado, que é o conhecimento, inclusive nesse período em que nós estamos impossibilitados momentaneamente de produzirmos ou desenvolvermos atividades presenciais. Esse período de exceção fez com que nós fôssemos obrigados a suspender temporariamente a realização do Circuito Catarinense de Advocacia em Família e Sucessões. Esse circuito começou no ano passado ainda e já percorreu diversas cidades do estado, levando as subseções em parceria com a CASC e co-organizado pela OAB de Santa Catarina, o conhecimento especificamente na área do direito de família e sucessões. Então, nós procuramos concentrar nesse circuito a atividade de aulas, palestras, os eventos de um modo geral, com nomes destacados de Santa Catarina e do Brasil. E a aceitação, a recepção dos advogados em relação a esse circuito tem sido excelente. Infelizmente, ele teve que ser suspenso, mas a diretoria da OAB e a ESA decidiram que essa atividade não pode parar. Então, desde a semana passada, nós temos assistido a lives que tratam do direito, especificamente da prática do direito de um modo geral. Então, os web ESAs têm sido constituídos, criados, veiculados todos os dias às 19 da noite, às 19 horas. Têm sido dedicados a alguma atividade prática do direito de modo geral, da advocacia, e dentro desse cenário, o direito de família tem o seu lugar. Foi iniciado pela doutora Luciana Narraz, presidente do IBERIFAM de Santa Catarina, na semana passada, e hoje nós temos o prazer de conversar com a doutora Doris Guilardi. Para desenvolver e esclarecer como é que vai se dar a dinâmica dessa noite. Nós vamos atuar em 2 etapas. Nessa primeira 1 hora, nós vamos tratar com a professora Doris, de uma forma expositiva, na sua aula, sobre o tema que ela vai se dedicar essa noite. Depois da aula da professora Doris, nós vamos passar a uma segunda etapa. Então, eu vou encerrar a live e nós vamos inaugurar imediatamente depois uma segunda live. E essa segunda live vai tratar de responder as perguntas que os colegas do estado inteiro fizerem de forma escrita durante a aula. Então, vocês vão fazer as perguntas, eu vou anotá-las, vou organizá-las e vou repassar algumas à professora Doris na segunda etapa da nossa live, certo? Então, eu penso que já se encaminha o momento de a gente iniciar. Eu queria, então, apresentar a nossa convidada de hoje do WebESA, que é a professora Doris Guilardi. Ela é professora e doutora da UFSC, coordenadora do GFAM
Grupo de Pesquisa em Direito de Família e Sucessões, da UFSC-CNPq, coordenadora científica do IBDFAN de Santa Catarina. Eu tenho o prazer de ser orientado por ela no mestrado, na UFSC. Atua e é membro da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB de Santa Catarina. E vai tratar hoje de um tema absolutamente interessante, atual, que são os aspectos polêmicos da herança digital. Eu vou passar a palavra à doutora Doris, destacando que esse tema é um tema que tem sido abordado gradativamente por professores, em palestras, em aulas, em cursos, mas ele ainda desperta muitas questões polêmicas, muitas dúvidas, especialmente na prática. E para isso nós convidamos então a professora Doris para nos para expor através dessa aula a respeito dos temas principais que envolvem essa matéria de absoluto interesse prático para quem atua no direito de família e das sucessões. Professora Doris, minha amiga, seja muito bem-vinda. A palavra é sua, fique à vontade e eu vou passar a anotar as perguntas que forem dirigidas, então fique à vontade, então. Boa noite, Jorge. É um prazer, uma alegria estar aqui nessa noite, conversando com vocês e vendo também tanta gente entrando aí na live, interessado em debater conosco durante esses 50 minutos, depois mais alguns minutos aí de perguntas, enfim, que a gente pode interagir, né? Então, sejam todos bem-vindos. Gostaria também de agradecer ao OAB de Santa Catarina e à ESA, né, que tem à frente aí o Marcos Vinícius, toda a equipe, como o Jorge já destacou, essa parceria que é feita com o IBDFAN de Santa Catarina, né, para que esses cursos continuem acontecendo aí em época que está todo mundo recolhido em suas casas, né? Então, o tema que nós vamos trabalhar hoje, como o Jorge bem disse, ele é um tema que está em voga, ele é um tema que tem despertado bastante interesse e curiosidade, né? Mas ele é também um tema bastante complexo, tá? E ele é complexo porque ele é muito interdisciplinar. Ele é um tema que envolve não só o direito sucessório, mas ele também trata de aspectos contratuais, de código de defesa do consumidor, de direitos intelectuais, né? Então, nós temos aqui muitos temas que são tratados aí, que são interligados, né? E que não tem ainda uma regulamentação específica. Então, nós ainda temos no direito brasileiro, como em grande parte dos países, essa lacuna. Tá? Isso torna a análise desse tema ainda mais complicada. Bom, na era tecnológica que a gente vive, ela tem transformado o cotidiano das nossas vidas de uma forma significativa, né? Se a gente parar para pensar, nós nos relacionamos de uma maneira completamente diferente hoje, nós conversamos com os nossos amigos, com os nossos familiares, né? Por meio de conversas de WhatsApp, por meios das plataformas sociais, as mídias sociais, né? Facebook, Instagram, enfim. E isso tem virtualizado a nossa forma de viver e de trabalhar, né? O que dizer hoje que nós estamos vivendo todos confinados, que nós estamos trabalhando virtualmente, que nós estamos fazendo cursos virtuais, coisas que era para a gente estar fazendo de forma física, né? Mas que nós estamos impossibilitados. Então, acredito que nessa fase isso tudo fica ainda mais evidente, né? A exposição que a gente faz das nossas vidas aí nas redes sociais, por meio, né, de fotos, de comentários, de posts, enfim. Nós adquirimos produtos na rede social, nós pagamos contas na rede social, nós armazenamos uma série de dados aí nas nuvens. Então, tudo isso é objeto dessa aula, dessa nossa discussão de hoje, tá? O professor Stefano Rodotà, que é italiano, ele diz que nós caminhamos para uma sociedade de classificação,
né? Isso é bem interessante porque ele chama atenção para esse novo perfil, né? Ou seja, esses perfis que nós criamos diariamente, eles nos transformam em representações virtuais, né? E nós somos transformados em corpos digitais. Então é como se a gente tivesse aí na rede social uma projeção virtual das nossas vidas físicas, né? E isso tudo se dá por meio de algoritmos, né? Que é também novo para a maioria de nós. E esses algoritmos, ao mesmo tempo que eles passam a nos representar virtualmente, eles também nos controlam, né? O que dizer aí que nós passamos no ano passado ou retrasado, não me recordo exatamente, quando nos deparamos, né, com o escândalo do Facebook, de todas as informações que foram vazadas, né? Quando muitos de nós acabou se dando conta do quanto a abertura dos microfones dos nossos celulares, dos nossos computadores, as filmagens, né, quanto elas ficam abertas e quanto nós estamos, então, nessa sociedade de vigilância. Antes a gente se surpreendia porque a gente fazia uma busca sobre algum produto e daqui a pouco entrava no Instagram, por exemplo, e já estava lá, né, a propaganda dessa coisa que a gente tinha pesquisado. Um pouquinho mais adiante, bastava a gente conversar sobre isso, muitas vezes nem com alguém no celular, mas com o celular perto, e isso já aparece, né, na rede social. Então, isso me faz lembrar de uma situação que uma vez eu comentava em sala de aula da graduação exatamente sobre uma situação assim, sobre esse tema, de quanto a gente tem que estar alerta com todas essas questões desse novo mundo digital. E nós conversávamos sobre transexualidade. E quando eu cheguei em casa, eu me deparei exatamente com um anúncio de uma calcinha adaptada para um transexual, né? Então, isso confirma que, de fato, nós estamos sendo vigiados o tempo inteiro, tá? Bom, isso tudo, gente, só uma introdução para a gente ver que dia a dia a gente cria um enorme acervo digital e isso traz, né, desafios gigantes para o mundo jurídico. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de trazer para vocês alguns dados, tá? Eu consegui dados aqui de um relatório que é feito anualmente por duas empresas de consumo de internet e redes sociais, a We Are Social, do Reino Unido, e a HotSuite, dos Estados Unidos, que anualmente, então, eles trazem esses dados nesse relatório, não só em nível mundial, mas também brasileiro. Então, eu gostaria de trazer para vocês aqui alguns dados, tá? Para que a gente possa ver como isso é interessante. Nesse relatório, aparece que nós somos hoje em 4,5 bilhões de pessoas usando a internet, tá? E desse total aí nós temos 3,8 bilhões de pessoas somente como usuários de mídias sociais. Então, esse número é bastante significativo, né? Quando a gente pega os dados do Brasil, nós vemos que há 211,8 milhões de usuários na internet hoje. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês, tá? Fica aí de curiosidade. Vocês têm ideia de qual é o tempo que o brasileiro gasta, em média, na internet? Isso, gente, é um relatório de 2020. Imagine esse relatório em 2021, né? Nessa fase agora que nós estamos muito mais tempo na internet. Mas já esses dados de janeiro de 2020 consta que os brasileiros passam 9 horas e 17 minutos na internet, tá? E quanto desse tempo vocês acham que as pessoas ficam nas redes sociais? Alguns telefones, não sei se todos, a gente consegue acompanhar, né? E saber quanto tempo a gente fica na rede social. Mas nesse relatório parece que o brasileiro fica 3 horas e 31 minutos só em redes sociais. Então vejam o tempo que a gente gasta hoje nessas mídias, tá? Uma outra curiosidade aqui que me pareceu importante é na questão das plataformas. Então, nessas mídias sociais, qual é a plataforma aí que é campeã de acesso pelos brasileiros? Durante vários anos, o Facebook ganhava sempre em primeiro lugar. Esse relatório agora de janeiro de 2020, o Facebook foi desbancado pelo YouTube. Tá? Então, desse total, nós temos aí 95% desses usuários conectados ao YouTube, 90% ao Facebook, 89% no WhatsApp, aí depois a gente tem aí uma sequência de Instagram, Messenger, Twitter, LinkedIn e assim por diante.
tá? Então, esses dados, eles nos ajudam a compreender essa totalidade gigante de rastros digitais deixados por todos nós aí diariamente nas redes sociais. Bom, gente, essa introdução, ela me parece importante e necessária para que a gente possa agora continuar a nossa palestra acerca da nossa preocupação maior, que é exatamente acerca do destino desse conteúdo que é disposto na rede social, né? O que acontece com todo esse conteúdo após a morte do usuário? Então, para compreender esse cenário, eu gostaria de fazer algumas provocações, até para quem ainda não se deparou muito com esse tema e não sabe exatamente do que a gente vai falar. Por exemplo, vocês já pararam para pensar o que acontece com a nossa conta de WhatsApp, com a nossa conta de Facebook, de Instagram, quando nós morremos? Tá? Será que os familiares eles têm garantia de acesso a essas contas? Nós temos previsão específica no ordenamento jurídico para tratar dessa matéria? Será que nós aplicamos as regras gerais do direito sucessório? Outro questionamento que a gente já poderia começar aqui na provocação. É possível a gente dispor aí em testamento ou em outros documentos acerca desses dados digitais? É possível fazer isso? Bom, então o objetivo dessa conversa de hoje, gente, é enfrentar essas questões, tá? Mas o objetivo aqui é muito mais demonstrar para vocês o atual cenário de toda essa discussão, que já adianto, tem pouquíssimas respostas. Ah, então, é muito mais trazer reflexões para todos vocês, para que a gente possa depois, no segundo momento, debater. Então, como o Jorge falou no início, para quem entrou depois, gente, só fazer uma pausinha aqui, dando boa noite para a professora Luciana, que acabou de entrar, o Marcos, que está aí nos acompanhando, além de vários outros ex-alunos e conhecidos, né? Advogados, enfim, e amigos, inclusive, que estão aí assistindo a nossa live, né? Gostaria, então, antes de dar continuidade, só de ressaltar que vocês podem ir enviando perguntas, o Jorge vai organizar essas perguntas para que nós tenhamos aí um segundo momento, então, de interação acerca desse tema. Mas, como eu acabei de falar, nós temos muito mais dúvidas do que respostas em relação a todo esse conteúdo. Bom, eu vou, ainda antes de enfrentar todos esses questionamentos, gente, trazer 3 casos para vocês. Eu selecionei 3 casos para que a gente possa trazer, né, uma exposição de como isso tem aparecido aí no judiciário, não só no Brasil, mas também no mundo. Né? Então, o primeiro caso, gente, é um caso de 2005, que aconteceu nos Estados Unidos, de o pai de um soldado norte-americano que foi morto no Iraque. E quando esse soldado morreu, o pai entrou solicitando a conta de e-mail a esse provedor, né, de e-mail da conta do filho, que ele pudesse acessar essas contas. Ele gostaria de ter, então, o acesso a essas contas, entendendo que isso era de propriedade do filho e, portanto, isso seria transmitido por herança. Tá? Esse provedor ele recusou fornecer informações para o acesso a essa conta, considerando aqui a questão da proteção do direito à privacidade. Né? Então, nesse primeiro caso, o que já ressalta? Que nós temos aqui, na verdade, um conflito, né? Uma questão a ser solucionada entre essa questão de proteção do direito à privacidade e da transmissão de determinados conteúdos. Mas eu não vou entrar nessa questão agora, isso é só um primeiro caso para a gente começar a pensar acerca de todo esse tema. Um segundo caso que eu separei é brasileiro, é de 2013, do Mato Grosso do Sul. Uma mãe requereu à época ao Facebook a desativação do perfil da sua filha, tá? Que quando ela faleceu, ela disse que a página da filha se transformou num muro de lamentações, né? Que os amigos todos deixavam uma série ali de comentários, de postagens, enfim, aquilo acabou incomodando a mãe. E o Facebook acabou dizendo, então, que, na verdade, ela deveria fazer essa solicitação às sedes administrativas localizadas nos Estados Unidos e na Irlanda. Isso, gente, trouxe uma série de dificuldades, né? Então, ao invés dessa mãe recorrer à via administrativa,
ela optou por ingressar com uma ação judicial no estado do Mato Grosso do Sul, tá? Esse caso aconteceu no Mato Grosso do Sul, e ela conseguiu ainda, de forma liminar, a juíza deferiu o pedido dela para que fosse excluída a página do Facebook. Gente, isso ainda foi antes de algumas alterações que foram feitas pelo Facebook. Depois eu vou falar também para vocês aí o que foi alterado a partir dessas questões, tá? E o que pode e o que não pode ser feito. Qual é o destino das contas, então, que nós temos hoje. Mas o terceiro caso que eu gostaria de ilustrar para vocês, e esse é o principal caso, foi um caso que aconteceu na Alemanha, tá? De os pais de uma menina de 15 anos, esse caso é de 2012, tá? Que morreu numa estação subterrânea de metrô. Então, quando aconteceu a morte dessa filha, os pais também entraram com um pedido administrativo em face ao Facebook, requerendo acesso às contas, dizendo, inclusive, que eles criaram a conta junto, até porque a menina tinha 15 anos, né? À época, ela criou a conta antes disso. Então, eles autorizaram a criação dessa conta. O Facebook, ele pede que os pais autorizem perfis acima só de 13 anos, né? Mas, enfim, que eles tinham inclusive a senha da conta, mas que quando eles foram acessar essa conta, eles não conseguiram mais ter acesso a essa conta. E eles justificaram, então, essa necessidade, gente, de ter acesso a essa conta por dois motivos, tá? Foram duas razões principais. Uma delas é que eles gostariam de saber, acreditavam que eles pudessem descobrir qual foi de fato o que levou à morte dessa filha, se isso foi uma situação acidental ou se decorrente de um suicídio. Eles acreditavam então que entrando na página do Facebook da filha, por meio de conversas privadas que a filha pudesse ter tido, né, com amigos, conhecidos, enfim, eles pudessem ter essa informação. E além dessa questão, eles gostariam também eles disseram que essa era uma situação que os auxiliaria na defesa de um processo indenizatório. Vejam só, o motorista, né, o operador, melhor dizendo, desse transporte público, ele ingressou com uma ação indenizatória em face dos pais, alegando que ele se sentiu abalado pelo fato de ter sido envolvido nesse suposto suicídio. Tá? Então, a justificativa era plausível, né? E o que acabou acontecendo nesse julgado? Nós tivemos aqui, no primeiro grau, o juiz deferindo o pedido dos pais, entendendo que os pais teriam direito a essa conta, entendendo, portanto, pela transmissibilidade dessa conta aos seus herdeiros, tá? Teve recurso do Facebook, o tribunal então reformou essa decisão, entendendo que isso representaria uma violação aí à expectativa de privacidade, né, dessa conta da filha. Houve novamente um recurso, então o Tribunal Superior Alemão, que seria o nosso STJ brasileiro, analisou essa questão, enfrentou de forma muito detalhada uma série de questões, tá? Que eu vou trazer para vocês na parte final da aula, porque me parece que o enfrentamento do Tribunal Alemão ele pode nos servir de base aí para lançar luzes sobre diversas questões que nós estamos debatendo ainda aqui no Brasil, tá? Então, gente, esse cenário todo inicial aí dessa primeira parte da minha fala, tá? Ele vem para que agora a gente possa iniciar e enfrentar algumas dessas questões que eu colocava no início da minha fala. Bom, a primeira questão que eu vou enfrentar com vocês, então, nessa noite é a questão de a gente analisar se nós temos ou não previsão específica no ordenamento brasileiro acerca dos bens digitais. Aqui está fácil, né? Porque aqui a gente consegue dar uma resposta enfática. A resposta é não, nós não temos nenhuma lei específica tratando sobre isso. O direito brasileiro ele tem uma lacuna. E aqui é interessante porque nessa decisão que eu vou analisar com vocês do Tribunal Alemão, o Tribunal em nenhum momento alegou lacuna no direito alemão. Tá? Eles resolveram pela lei geral das sucessões e de outras leis civis existentes na Alemanha. Então, isso é muito interessante. Tá? Bom, o que nós temos, ou tínhamos, pelo menos no Brasil? Dois projetos de lei. Gente, sobre esse assunto, esses dois projetos de lei que hoje estão arquivados são projetos de 2012.
Tá? O primeiro deles é o projeto 4099 de 2012, que foi proposto inclusive por um deputado catarinense, o deputado Jorginho Melo, mas ele é muito sucinto. Esse projeto ele propunha apenas um acréscimo, um parágrafo único, então, que seria acrescentado no artigo 1788 do Código Civil, tá? Em que seria previsto a possibilidade de transmissão aos herdeiros de todos os conteúdos de contas e arquivos disponíveis, né, de forma digital. Então, esse projeto ele já pensava então na possibilidade de transmissão desses dados digitais aos herdeiros. O segundo projeto que veio logo depois, que também de 2012, que é o projeto 4.847, do deputado Marçal Filho, ele veio um pouquinho mais completo do que o primeiro. Tá? Aqui, ele propôs o acréscimo de 3 artigos ao artigo 1797, então ele desdobrou aqui em 1797 A, B e C, propondo aí, no primeiro artigo, um conceito de herança digital. Então, eu vou ler para vocês aqui qual foi a proposição, até porque a gente começa a entender qual é esse conceito, então, de herança digital, que ele coloca aqui, que seria todo o conteúdo intangível do falecido, tudo aquilo que seria possível guardar ou acumular em espaço virtual, como senhas, redes sociais, contas de internet ou qualquer bem ou serviço virtual e digital de titularidade do falecido. Além disso, ele propôs que se o falecido, tendo capacidade para testar, não tivesse feito isso, a herança seria transmitida aos herdeiros legítimos. Então, vejam, ele veio um pouco mais completo, né? Além de conceituar a herança digital, esse projeto, ele propôs, então, a possibilidade de se fazer um testamento e, no caso de não haver testamento, então, dessa transmissão automática pelo direito de herança previsto já no nosso Código Civil. Mas esses dois projetos de lei, como eu já falei, foram arquivados e hoje eles já seriam insuficientes para dar conta de tantas questões que foram surgindo de 2012 para cá. Tá? Além desses 2 projetos, gente, muita gente fala do Marco Civil da internet. Né? O Marco Civil, para quem não sabe, é uma leizinha de 2014, né, que foi feita exatamente para regulamentar essa utilização de internet e assegurar alguns direitos e deveres, então, dos usuários e das empresas provedoras aí de serviços online. Tá? Embora seja de 2014, recente, esse Marco Civil da internet ele não possui nenhum dispositivo específico sobre o acervo digital, tá? Não bastasse isso, ele também silenciou completamente aqui sobre o que será feito, né? Qual é a projeção que será dado aos bens em caso de morte. Então, ele não serve para a nossa questão sucessória. Tá? E a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018, né, que ainda nem entrou em vigor, que está previsto, se eu não me engano, para entrar em vigor em agosto, tá? Agora desse ano. Não sabemos se ela de fato vai entrar, já teve prorrogação aí da entrada em vigor por algumas vezes, né? Essa lei que vem exatamente preocupada aí com esses efeitos dessa sociedade de vigilância, desse mundo de capitalismo, né? Para proteger a violação de privacidade, tá? Em relação a esses dados digitais. Mas antes de falar para vocês se é aplicável ou não, a LGPD, como é conhecida essa leizinha, ela se inspirou, na verdade, na lei europeia, que é a RGPD, né? Que é, traduzindo, né, o Regulamento Geral aí de Proteção de Dados. Na RGPD, gente, nós encontramos uma previsão específica sobre a exclusão, tá, nessa lei, da proteção dos dados da pessoa falecida. Então, a RGPD, que serviu aí de base para a lei brasileira, embora a lei brasileira ela seja muito mais sucinta do que essa Lei Geral de Proteção de Dados, a lei brasileira não fala nada, não excluiu a proteção de dados da pessoa falecida. Mas se a gente observar o artigo 1º, tá, dessa lei, ela diz o seguinte: a lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, então ela já traz essa previsão, por pessoa natural, que pode ser pessoa jurídica, aliás, por pessoa natural ou jurídica, né, que pode ser de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade,
bem como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ponto. Gente, pela leitura literal do artigo, ela menciona apenas a pessoa natural. Então, nós não teríamos aqui uma extensão em relação à proteção dos dados da pessoa falecida, tá? Mas, de qualquer modo, esse é um assunto discutível, né? Se entender mais adiante que, mesmo assim, será possível aplicar a LGPD para esse caso, ela também não trouxe nenhuma questão acerca da transmissibilidade desses dados em caso de morte, tá? Então, o que nos resta? Saber se nós podemos aplicar as regras gerais do direito sucessório, tá? Então, a gente vai passar agora a fazer uma análise, então, dessa lei geral, se nós conseguimos, então, adequar, né, esse tema que é novo a esses institutos tradicionais que nós temos, a forma como a lei está construída hoje, se a gente consegue encaixar, então, esse tema dentro do direito sucessório. Para isso, nós vamos ter que resgatar aí alguns conceitos, né, para que a gente consiga fazer essa análise de uma forma um pouquinho mais detalhada. Tá? E aí nós podemos recordar aqui do que trata o direito sucessório. Tá? O direito sucessório, gente, ele traz regras sobre transmissão patrimonial, né? Ou seja, todo aquele acervo de bens, de direitos e de obrigações que são repassados, né, da pessoa falecida para os seus herdeiros. Não é demais, eu acredito, a gente recordar, tá, do artigo 1784 do Código Civil, que prevê, então, a abertura da sucessão, ou seja, que com a abertura da sucessão, né, a herança ela se transmite desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Tá? Esse direito de herança, então, nós já sabemos também que ele é assegurado pela Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 30, tá? Mas nós vamos ter que analisar o seguinte, então. Esse conceito tradicional de herança, ele está vinculado à propriedade, ou seja, uma universalidade de bens que a pessoa deixa, então, em razão da sua morte. Se a nossa preocupação, até bem pouco tempo, era com a transmissão de bens móveis e bens imóveis, agora nós temos outro desafio, né, que envolve todos esses dados digitais. Mas aí eu questionaria vocês, nós podemos falar em propriedade de dados digitais? Isso estaria correto? Gente, não tem consenso acerca disso, tá? Alguns autores discordam veementemente de tratar esses dados digitais como direito de propriedade. Alguns sugerem que nós tratemos eles como direitos de titularidade, tá? E esse direito de titularidade, ele traria, então, uma ideia de poder de controle sobre esses bens jurídicos, tá? Mas mesmo quem discorda aqui de tratá-los como propriedade, entendem que nós podemos sim considerá-los como bens jurídicos. Bom, então pelo menos nós temos algo aqui para nos auxiliar. Então nós podemos tratar esses dados digitais como bens jurídicos. Se nós podemos tratá-los como bens jurídicos, então nós vamos ter que resgatar mais uma vez um pouquinho, né, essa situação dos bens jurídicos. Qual é o conceito de bens jurídicos? Tudo aquilo, gente, que pode ser objeto de um direito subjetivo, tá? Patrimonial ou não. Então, o professor Agostinho Alvim, inclusive, nos diz que são as coisas materiais ou imateriais que têm valor econômico, certo? Então, aqui, sabendo desse conceito, então, de bens digitais, qual é a classificação que nós encontramos acerca disso? Bom, resgatando, então, lá o que nós aprendemos lá no Direito Civil 1, né, sobre conceito e classificação de bens jurídicos, se a gente observar o Código Civil, nós vamos encontrar lá na classificação dos bens a divisão de bens móveis e imóveis, de bens principais e acessórios, mas aqui, gente, interessa muito mais uma classificação que nos é dada, na verdade, pela doutrina, tá? Que é a classificação entre bens corpóreos e incorpóreos. Então, só para a gente recordar, o que seriam bens corpóreos?
são aqueles bens tangíveis, os bens palpáveis, aquilo que existe materialmente, né? Como os celulares, os computadores, enfim, tá? E o que seriam bens incorpóreos? Então, aquilo que possui existência abstrata, tá? Mas que possui um valor econômico. Então, como os direitos autorais e os direitos de crédito, tá? Bom, feita essa revisão, e os bens digitais? Como é que nós vamos classificar esses bens digitais? Qual é a natureza jurídica desses bens digitais? Porque dessa análise, dessas respostas, vai depender qual é o regime jurídico que nós vamos submeter todo esse conteúdo e a verificação da possibilidade ou não de se efetuar a transmissibilidade desses dados digitais, ou agora a gente já pode chamá-los, né, de bens digitais. Então, muitos aqui se posicionam no sentido de que a gente poderia, então, qualificá-los ou classificá-los dentro dessa classificação de bens intangíveis ou de bens incorpóreos. Tá? Acho que sim, ele fica, de fato, muito bem, né, adequado dentro desses bens incorpóreos, já que eles são bens imateriais, mas nós temos um probleminha, porque dentro dessa classificação, nós não vamos ter, na verdade, desculpa, gente, dentro desses bens digitais, nós temos bens que têm conteúdo econômico, mas nós também temos aqueles bens que não possuem conteúdo econômico, tá? Então, o que muitos autores sugerem é exatamente que a gente cria aí uma nova classificação, isso é perfeitamente possível, até porque essa classificação que a gente viu, ela não é legal, ela é uma classificação doutrinária, tá? Então, o ideal seria que a gente fizesse uma nova classificação em relação aos bens digitais, que me parece muito apropriado aqui, em bens digitais com conteúdo econômico e bens digitais sem conteúdo econômico. Então, o que seriam bens digitais com conteúdo econômico? Por exemplo, milhas aéreas, gente. Hoje nós temos milhas aéreas e elas têm valor econômico, né? Nós trocamos por produtos, nós trocamos por passagens, né? Eu vi aqui algumas pessoas perguntando das criptomoedas. Sim, as criptomoedas, elas têm valor econômico, os bitcoins, né? Vídeos, músicas, livros que nós adquirimos e colocamos nas nuvens, tudo isso tem valor econômico. Então, entraria nessa classificação de bens digitais com conteúdo econômico. Nós temos também aqui bens digitais sem conteúdo econômico, né? Que são aqueles bens que têm valor sentimental, né? Que são aquelas conversas, dados que a gente coloca nas nossas redes sociais, nossas fotos pessoais, fatos, informações particulares, né? Postagem geral, as nossas contas de e-mail. E muitos autores, então, têm colocado as redes sociais, tá? Como bens digitais, então, sem conteúdo econômico. Gente, não é tão simples assim, tá? A rede social, eu vou discutir com vocês depois, lá na parte final da aula, exatamente acerca do julgado alemão, ele vai nos auxiliar com isso, tá? E já vou adiantar para vocês aqui que na questão da rede social, será que a gente vai analisar ela como um todo, como uma universalidade de direitos, ou será que a gente pode trazer variadas classificações para os conteúdos que estão inseridos aí dentro dessas contas sociais, tá? Então não me parece assim tão simples, simplesmente colocar dentro da rede social, tá? Até porque muitas contas, elas têm sim conteúdo pessoal, mas elas também têm conteúdo comercial, né? O que dizer aí dos patrocínios, né? De quem trabalha com isso, enfim, dos blogueiros. Tem muitas contas que, inclusive, a depender do número de seguidores, elas passam a ter um valor econômico, né? As likes deixaram de ter importância, mas o número de seguidores não, tá? Então, nós precisamos, sim, analisar isso com um pouquinho mais de tranquilidade, tá? Bom, dentro de todo esse acervo virtual, nós temos também bens que são adquiridos, né? Mas nós temos também outros bens que são criados, tá? E esses bens que são criados, nós temos aqui os chamados direitos autorais, que eu acabei de ver aqui a colocação de alguém que está assistindo, né, sobre os direitos autorais. Sim, então a criação de músicas, de poemas, de letras,
né? Isso tudo, gente, eu não vou entrar na questão específica do direito autoral, tá? Até porque eu não tenho conhecimento suficiente para isso. Mas nós já temos a lei autoral, então, para resolver esse tipo de questão. Então, uma preocupação muito grande em relação a esses conteúdos que não possuem valor econômico diz respeito exatamente a essa esfera, né, da privacidade, dos direitos de personalidade que também estão previstos lá na parte geral do Código Civil, ali no artigo 11 e 12, né, do Código Civil. Nós poderíamos também dizer que esses bens eles possuem situações que envolvem não só o direito pessoal próprio, né, do usuário da rede, mas eles também podem dizer respeito a terceiros, né? Então, por exemplo, sobre conteúdos personalíssimos aí do próprio usuário, a gente poderia ter dados sigilosos guardados ali, né? Que não dizer, sei lá, um segredo que eu guardei de uma doença que eu não quero compartilhar com os meus familiares, amigos, enfim. Em relação a terceiros, nós também poderíamos falar aqui da questão de um usuário solteiro que tenha um relacionamento com uma pessoa casada, né, que não gostaria de ter esses dados revelados, uma relação homossexual que não tenha sido assumida, tá? Então, nós temos aí uma série de questionamentos. Bom, então, reforçando aí o conceito de bens digitais, tá? Então, nós podemos compreender esse conceito, então, como toda informação que é inserida e armazenada na rede, tá? Com ou sem conteúdo patrimonial. E aqui, então, a gente passa a enfrentar o problema central dessa matéria, que é uma questão, então, que envolve, gente, não só a dificuldade de verificar se a gente vai poder utilizar o direito sucessório para análise dessas questões, mas porque essa lei ela também é regulada por contratos, né? Toda vez que a gente decide aderir aí a um novo serviço, a uma plataforma digital, nós temos a necessidade de concordar com os chamados termos de uso. Tá? Então, no Facebook, por exemplo, tem uma cláusula, gente, que está previsto o seguinte: você é proprietário dos direitos de propriedade intelectual sobre o conteúdo que você cria e compartilha no Facebook. Tá? E nada nesses termos afasta os direitos que você possui sobre o próprio conteúdo. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que analisar, então, se esses dados digitais, se eles são de titularidade do próprio usuário, se eles seriam de titularidade das plataformas, tá? Então, falando aqui mais especificamente dessas redes sociais, das mídias sociais, tá? Que é o meu foco principal aqui de análise nessa nossa noite, nós vamos ter essa questão, então, essa dificuldade aí de saber o que vai prevalecer. Por quê? Porque o próprio site já nos disse que em vida nós somos os titulares dessas contas. Mas o problema aparece quando se trabalha a questão da morte, tá? No caso de morte, gente, a regra normalmente por esses sites é pela intransmissibilidade. Então, não só o Facebook, tá? Como todos os produtos da Apple, por exemplo, e de várias outras mídias sociais, elas trazem uma cláusula expressa nesses termos aí de cessão de uso, tá? De não transmissibilidade desse conteúdo. Então, vou responder para vocês aqui agora. Vocês sabem o que acontece com a conta do Instagram quando a pessoa falece? De acordo com essa cessão de uso, ela é transformada num memorial, tá? E o Facebook, o que acontece? Então, agora o Facebook regulamentou, né? E o que ele permite? Que a gente indique, então, um herdeiro nessa cessão de uso para controlar, então, essa conta que vai ser transformada também, né, num memorial, assim como a conta do Instagram, tá? Mas ela traz uma situação bem interessante, que é a possibilidade de exclusão da página. Mas, para isso, já lá na sessão de uso, quando a gente vai concordar com os termos, a gente tem que optar por essa possibilidade de que a nossa conta ela seja excluída, né, se a gente vier a falecer. Tá? Senão, ela vai transformar imediatamente, então, em memorial. Mas aí nós nos deparamos com essa situação, então, né? Em decorrência da previsão contratual, essa conta, em tese, não seria transmissível aos herdeiros, tá? Mas qual o alcance desses termos de uso? Essas cláusulas, elas são válidas? Não são? Elas vão ferir o direito previsto pelo direito sucessório de transmissibilidade desses conteúdos? Como fica isso tudo?
Então, antes só de a gente trabalhar isso, eu vou fazer aqui uma provocação para vocês. Quem de vocês lê esses termos de uso? Tá? O que a gente costuma fazer? Todos nós, em geral, né? Quando a gente entra aí numa nova plataforma, baixa um novo aplicativo, a gente se depara com aquele termo, com aquelas letrinhas miúdas, né? Com páginas e páginas, com vários termos que a gente muitas vezes nem consegue saber exatamente do que se trata, né? Pela falta de familiaridade com esse mundo virtual. A gente rola rapidamente a página e vai lá no final para o concordar, né? Eu li, embora eu não tenha lido, e concordo com essas cláusulas, né? Então, nós temos aqui uma situação muito interessante, gente, de uma empresa britânica, tá? Que concede Wi-Fi gratuito. Então, ela fez aqui uma espécie de pegadinha ali com os usuários e durante 2 semanas, tá? Ela disponibilizou esse serviço e nesse termo de aceite constava a seguinte situação, que a pessoa, então, para ter acesso, tá, a esse termo, a cláusula era de que a pessoa fizesse 1.000 horas de trabalho comunitário. Aí ela já previa que nessas 1.000 horas de trabalho comunitário haveria serviços como limpar banheiros, tá? Limpar canos de esgoto, raspar chicletes de calçadas. Tá? E qual foi o resultado aí nessas 2 semanas, gente? 22.000 pessoas assinaram o termo sem se dar conta do que estava previsto ali. Somente uma pessoa se deu conta que se tratava de uma pegadinha, né? Então, gente, isso nos mostra que, em geral, a gente não tem o hábito de fazer essas leituras, né? E isso, então, passa a colocar em xeque esses termos de uso. Tá? Muitos se perguntam de que adianta perder tempo fazendo essa leitura toda se a gente não pode mudar, né? Ou a gente aceita ou a gente não faz parte, então, dessa plataforma, desses apps, enfim. Tá? Nós tivemos também, perdão, uma notícia aí de 2012, que depois foi desmentida, do Bruce Willis, perdão, que ele gostaria de deixar o seu acervo musical, que ele teria um grande acervo musical aí armazenado no iTunes, tá? E que ele gostaria, então, de deixar para sua filha. Mas ele se deparou com um impasse, qual seja, a proibição dos termos de uso exatamente de não haver a possibilidade dessa transmissibilidade. Então, eu volto ao questionamento. O que deve prevalecer aqui? A vontade da parte, de autodeterminação, de escolha, de fato, do que ela gostaria de ser feito, né? Ou, então, esse termo de uso, disso que foi aceito. Muitas pessoas aí vêm dizendo vêm questionando a validade desses termos de uso, tá? Me parece que a gente vai ter essa discussão em aberto aí por muito tempo. A LGPD, ela já vem exigir, então, um termo qualificado com uma série de exigências, mas não me parece que a gente vai resolver tão rapidamente assim essa questão. Tá? Eu estou vendo aqui que o tempo está avançando, eu ainda tenho aqui muitas coisas a trabalhar, tá? Mas se a gente não conseguir, Jorge, um pouquinho antes você me avisa e qualquer coisa, então a gente encerra e abre uma nova live e por meio dos questionamentos, então eu faço a conclusão, tá? Isso serve aí para todo mundo que está nos assistindo, pode ser? Tá bom. Bom, então falando aqui especificamente dessas contas de rede social, né? Quem gostaria de ter essas contas mantidas na rede ou excluídas? Né? Numa pesquisa que foi realizada, nós tivemos aqui que só 26% gostariam de transferir essas contas para os seus herdeiros, 67% querem a exclusão dessas contas, tá? E 7% gostariam, então, de que essas contas ficassem aí continuamente na rede. Então, fica aí de pergunta para vocês o que vocês gostariam que fosse feito. E aí eu gostaria também de fazer uma provocação para vocês aqui da importância, gente, de deixar, né, de forma expressa. Nós podemos sim deixar, e nós não só podemos, como nós devemos deixar expressamente em testamento ou por outras disposições aí a previsão do que nós gostaríamos que fosse feito com as nossas contas. Nós vimos que isso é possível, inclusive nos meios de uso, como o Facebook já nos autoriza, né? Então, a gente fala tanto de planejamento sucessório. Na semana passada foi tema da palestra da professora Luciana.
Gente, esses bens virtuais, eles não só podem, como eles devem fazer parte desse planejamento sucessório. Então, fica aí a dica para todo mundo. Nós temos que passar a conscientizar as pessoas da importância, né, de, se elas tiverem, claro, curiosidade, se elas tiverem preocupação do que vai ser feito com todo esse conteúdo digital aí, esse acervo digital, né, no caso de morte, tá? Então, nós temos no Brasil, sim, um tabu, pouquíssimas pessoas fazem testamento, né? Mas nós temos várias outras maneiras de deixar, então, esse nosso planejamento, esse nosso desejo aí. E aí eu vou trazer para vocês uma coisa interessante, que é o codicilo, né? Que é um instituto antigo previsto no Código Civil, lá no artigo 1881, e que ele prevê a possibilidade de disposições de ato funeral e doações de pequeno valor, tá? Mas nós temos um projeto de lei agora de 2019, então esse sim, gente, prevê a possibilidade de utilização desse codicilo para a destinação dos bens digitais. Então vejam que interessante. Antes esse codicilo, ele só poderia ser feito de forma escrita. Nós temos a previsão nesse projeto de lei da possibilidade de fazer isso de forma por meio de vídeo, tá? Então vejam que interessante, nós podemos deixar não mais por escrito, mas gravadas nossas intenções. Nós podemos nomear alguém ali para cuidar das nossas contas, nós podemos usar também qualquer outro documento, né, ou gravação, enfim, para deixar então esse nosso desejo do que será feito, tá? E a última grande questão aqui, então, que eu tenho para enfrentar com vocês aí nesses minutos finais, tá? E quando não for deixada de forma expressa, tá, à vontade do titular, o que vai acontecer? Então, a gente já viu que no Brasil não temos lei específica sobre o tema, temos ainda pouquíssimos julgados, nenhum consenso sobre essa matéria, mas duas situações estrangeiras podem nos ajudar, tá? Uma delas é a Lei da Espanha, de 2008, que previu de forma expressa, tá, na sua lei de proteção de dados e garantias de direitos digitais, que no Brasil a gente poderia ter aproveitado essa oportunidade da LGPD para prever também essa situação. A Espanha fez isso e constou lá, então, a possibilidade, tá, de atribuir legitimidade aos herdeiros para gerir, então, essa herança digital, caso ela não tenha disposto em testamento de maneira contrária, tá? Então, lá já está regulamentado. E a outra situação, então, que pode jogar luzes aqui para o nosso tema é exatamente esse caso do direito alemão, que nós analisávamos lá no início, tá? O direito alemão, ele enfrentou de maneira bastante cuidadosa uma série de temas. Ele permitiu a transmissibilidade, como eu já adiantei antes, da herança digital, dizendo que ela vai se submeter ao regime geral sucessório alemão, tá? Mas ela fez aqui uma outra análise bem curiosa, tá? Ela disse, né, que não haverá, com essa transmissibilidade, ela não fere de forma nenhuma os direitos de personalidade do falecido, nem o sigilo de comunicação, nem a proteção de dados pessoais, tá? Mas ele fez uma análise no tocante à natureza dos contratos que são realizados, esses termos de uso que são realizados entre usuário e plataforma digital, coisa que eu ainda não vi no material todo que eu li ou que eu assisti sobre esse tema aqui no Brasil, tá? E ele, nessa natureza, ele vai dizer que elas são relações obrigacionais, certo? Dizendo o quê? Que o conteúdo desses contratos, eles não têm conteúdo personalíssimo. Isso poderia chocar um pouco, né? Para quem tem muita gente dizendo que eles são personalíssimos, tá? Mas ele faz essa distinção dizendo o seguinte, que o que tem conteúdo personalíssimo seria o conteúdo da conta, não do contrato. E que nós estamos... Isso, gente, nos ajuda a resolver exatamente esse conflito de se esses termos de uso podem ou não prevalecer sobre a lei, tá? E aí ele diz então que esse contrato ele diz respeito a deveres prestacionais,
né, que essas redes ou plataformas, elas se obrigam, na verdade, a disponibilizar essa plataforma de comunicação, publicar o conteúdo que nós colocamos ali, permitir o acesso a esse conteúdo digital, mas que isso é prestado de forma indistinta a qualquer usuário. Nós não podemos escolher, né? Não são contratos específicos, como, por exemplo, quando a gente faz um contrato com um médico, né? Se a gente não for utilizar, eu não posso colocar um familiar no meu lugar, né? Aqui não. Então, ele diz que esse conteúdo isso inviabilizaria, aliás, perdão, que isso não inviabilizaria, então, a transmissão dessa conta, tá? Então, isso é interessante, porque essa intransmissibilidade que foi alegada no caso pelo Facebook, tá? Ele diz que isso não se sustenta, porque ele possui, então, um conteúdo contratual, esse termo de uso, e esse termo ele não poderia prever cláusula proibitiva de transmissibilidade, já que isso seria considerado uma cláusula abusiva, tá? E, portanto, nula, já que ela esvaziaria a regra da sucessão universal. Então, vejam que interessante. Ele resolveu essa situação de uma maneira bem pontual, né? Analisando a natureza jurídica desses contratos, dizendo que, então, por exemplo, que esses contratos, eles dizem respeito a uma conta e não ao usuário em si. Tanto que se o usuário resolver dar a sua senha para outras pessoas, ele não tem como controlar o acesso dessas questões, né? Então, isso poderia servir aqui para o debate, isso pode servir para o debate aqui no Brasil. Então, achei bastante interessante essa questão. Inclusive, o Tribunal Alemão diz que essa análise, ela permite ao judiciário o controle da legalidade desses termos de uso, tá? De acordo não só com a previsão, então, da lei do direito sucessório, como da boa-fé objetiva. Isso é perfeitamente possível de se fazer também no Brasil, tá? Eu só vou usar aqui mais 3 minutinhos e a gente pode encerrar essa live, tá? Então, aqui, lá eles não fizeram a distinção, então a gente viu que houve uma transferência da conta inteira, né? No Brasil a gente teria que analisar, até porque aí nós temos regimes diferentes. Na Alemanha, tudo pode ser repassado por herança, tanto os conteúdos patrimoniais quanto existenciais. No Brasil, a gente teria aqui um empecilho em relação a isso, tá? Porque nós sabemos que a sucessão hereditária, ela prevê a possibilidade apenas de transmissão do conteúdo patrimonial, certo? Mas que as disposições de caráter não patrimonial, como está previsto lá no parágrafo 2º do artigo 1857, nós poderíamos deixar por disposição de última vontade. Então, se a gente fizer a análise dessas contas e classificar os conteúdos econômicos e não econômicos, o que fosse econômico, a gente poderia, então, pela própria lei sucessória, fazer a transmissibilidade desse conteúdo, e em relação a esse conteúdo não patrimonial, então nós poderíamos fazer isso em testamento, mas nós encontraríamos aí uma vedação, me parece, de acordo com a lei em relação a essa transmissibilidade, tá? Mas aí, e essa é a última coisa, a gente encerra, nós teríamos, me parece, fazendo essa classificação, 2 outros problemas, tá? Se a gente fizer essa classificação de conteúdo, gente, quem no inventário faria essa classificação? Porque nós sabemos muito bem que geralmente o inventariante é um herdeiro. Então, caberia a ele fazer a classificação para saber o que entra e o que não entra aqui no direito sucessório, tá? Então, nós já teríamos aqui um problema. E outra questão que me parece seria a dificuldade, então, de efetuar a classificação de muitos temas aí, se de fato eles teriam ou não conteúdo econômico ou não. Tá, gente? Então, essas seriam as minhas considerações. Desculpa, eu dei uma apressada aqui na parte final para que a gente possa encerrar dentro do tempo, tá? Mas o que ficou aí em aberto, então a gente passa agora nessa segunda etapa, que eu vou já repassar para o Jorge, para que a gente possa, então, interagir e responder alguns questionamentos que foram feitos aí ao longo da minha exposição, tá? Muito obrigada. Até daqui a pouquinho. É isso aí. Por conta da limitação da live do Instagram, nós vamos encerrar essa live agora. Nós vamos inaugurar uma imediatamente após. Tá? Eu convido a todos a continuarem assistindo para que a gente possa fazer o encerramento com perguntas, comentários e o arremate da professora Doris. Então, convido a todos para, em seguida, retornarem. Até lá.